Olá, galera. Olá ao público que interage conosco, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando hoje uma série de reportagens. Inicialmente, esta de hoje com o título Bolsonaro contra o mecanismo, parte 1. Uma luta invencível? É uma luta invencível? Luta contra o mecanismo? Essa é a nossa proposta inicial desse primeiro vídeo de hoje, tá certo? Repetindo, Bolsonaro contra o mecanismo, uma luta invencível. Essa é a parte 1. Quero agradecer a todos vocês que estão partilhando conosco aqui e pedir a vocês, encarecidamente, se possível, né, que vá lá, se gostar, curta o nosso canal, dê um like positivo, se inscreva, vamos aumentar nosso número. É sabido que esse canal e esses canais, né, de internet têm sido alternativas para fugir da mídia tradicional, bastante corrompida em nosso país, não é isso? Sabemos disso, né? Ela é tendenciosa, ela busca simplesmente atender esse mecanismo, aliás, ela faz parte desse mecanismo. Ontem eu estava vendo uma matéria na CNN em que dizia o seguinte, que com o advento das redes sociais, sobretudo desses canais livres como o meu e muitos outros colegas, né, que estão aqui nessa batalha, a esquerda, sobretudo a esquerda, ela tem perdido espaço na Europa na última década, tendo em vista que esses canais têm aberto uma nova visão. É praticamente uma declaração que a CNN faz de que a mídia esquerdista é manipuladora. E é manipuladora porque é esquerdista. Então isso eu vi ontem, eu achei interessante, partindo da própria CNN, né, esse tipo de declaração. Pois bem, quando eu digo no meu título, Bolsonaro contra o mecanismo, é isso, você deve ter assistido aquela série que passou na Netflix, que mais ou menos fazia um apanhado em formas gerais, embora tinha lá seus interesses comerciais e políticos, ao contrário do nosso aqui, mas o mecanismo funciona basicamente daquela forma ali, tá certo? Com os poderes constituídos, a grande mídia, tá certo? O interesse político, organizações nacionais, internacionais, Congresso, Judiciário, Legislativo, alguns empresários que se deixam corromper em troca de benesses do poder público. Toda essa galera aí, toda essa gente boa aí, forma esse mecanismo, tá certo? E esse mecanismo é que quer hoje derrubar, não quis nem que ele fosse eleito, na verdade, é que quer derrubar o presidente Jair Bolsonaro, isso é dúvida, isso é clarinho, não tem dúvida sobre isso, isso está claro e evidente, e é disso que a gente vai tratar hoje. Então vejamos, quem é o mecanismo no Brasil? Quem forma esse mecanismo no Brasil? Aí você jovem, eu chamo sua atenção, você que muitas vezes escuta coisa demais, sobretudo nas escolas e nas universidades, só que você só vê um lado da notícia, um lado da questão, só vê uma vertente, fica uma via de mão única. E você precisa ter as linhas paralelas, né, para que você veja o contraditório, para que veja os dois lados da notícia. Tá vendo? O que seria o mecanismo no Brasil? Inicialmente a gente poderia dizer que formado por grupo de partidos que tem interesses escusos, como sempre foi desde 1985, e a gente vai elencar aqui vários partidos. Vamos lá. Inicialmente um partido criado por o Fernando Collor, né? Antes, porém, teve o PMDB do governo Sarney, um partido de centro. Depois veio o Fernando Collor, um partido também de centro. Depois do Fernando Collor veio o FHC, o Partido Socialista, o PSDB, mas um socialista com tendência à esquerda, tendo em vista sua pauta. Depois do PSDB veio o PT, esse sem dúvida aquela esquerda, né, mais extremista, mais radical, não é isso? Que formam também, estão todos no mesmo pacote aí, são todos caranguejos da mesma corda, não tem ninguém de direita até agora, tá certo? E com o impeachment da Dilma veio quem?
Temer. Não é isso? Michel Temer, que já era aliado do PT, portanto também todos aí na mesma composição, e são esses partidos que formam, né, essa corrente, eu não diria nem ideológica, né, porque ou que seja ideológica, seja uma ideologia nefasta, né, aos interesses da população, dos menos favorecidos, porque eles legislam sempre, né, em benefício em causas próprias. E nós sabemos. Mas além desses partidos, quem mais faz parte desse mecanismo no Brasil? Aí vem o judiciário, que está aparelhado, o STF, aparelhado por esses mesmos partidos que indicaram seus membros atuais. PT, PSDB, o PRN, não falha a memória, o Partido da Reconstrução Nacional, que era do Fernando Collor, não é isso? Então, você veja aí, o PSDB, são esses partidos que aparelharam o atual STF. O STF deve favores, os membros que estão lá não têm autonomia própria, mas deveriam ter, independente dessa indicação. Mas é porque eles também fazem parte do mecanismo, né? A gente cita STF, cita a OAB, não é isso? A OAB, eu não digo historicamente, mas eu digo recentemente, a OAB tem feito parte desse pacote, quando, inclusive atualmente, tem o Felipe Santa Cruz, né, como seu presidente, filho, né, de um ex-participante, né, um ex-guerrilheiro lá no período militar, e tem essa tendência também à esquerda contra o atual presidente. Além disso, quem forma mais esse mecanismo, um congresso com deputados e senadores desses mesmos partidos, todos com interesse em comum de afastar o presidente. Esse basicamente a gente pode dizer que são partidos, pessoas, instituições, legislativos, judiciários, mas aí agregue-se a isso também, e veio a reboque da pandemia, com governadores de oposição, que também se locupletaram nesse esquema, certo? Que fazem de tudo, até falsificar óbitos, né, da Covid-19, por enterrar caixões vazios. A mídia tem sido um campo fértil aí dessas denúncias, não é verdade? E se você for imaginar direitinho, também tem aí um plano secundário aqueles artistas, né, famosos, milionários, que se locupletavam via Lei Rouanet, que também fazem parte desse mecanismo. Você vê que tudo é a troco de dinheiro. Ainda nesse segundo plano, né, a gente chama assim de segundo escalão, pode-se inserir aí professores de universidades e escolas que são militantes políticos, né? É como se fossem, eles dividissem a carreira de professor com a de militante, e que levam isso para as salas de aula. E aí vão alienar jovens, muitas vezes jovens incautos, desinformados, e que são meros repetidores nas redes sociais do que houve desses professores comunistas ou socialistas. E aí, de vez em quando eu me deparo com esses jovens que simplesmente não tem argumento, não tem foco, a não ser repetir feito papagaio. Parece um papagaio repetindo aquela frase, aqueles jargões tradicionais. Infelizmente, esse é o mecanismo. E não poderíamos esquecer que recentemente o mecanismo ganhou um novo aliado, digamos de terceiro escalão, o MBL. Aquela direita fake news, sabe, que surfou lá na onda, né, das eleições, a reboque, né, da popularidade de Bolsonaro. Os moleques escrotos, né, como eu assim chamo, fazem parte agora também desse mecanismo. Se aliaram ao PSOL. Olha só, MBL e PSOL. Que mistura. Isso é nitroglicerina pura, uma mistura dessa. Contra o presidente Bolsonaro. Esse é o mecanismo, galera, que eu queria me referir. E é assim que esse mecanismo funciona, e sempre funcionou, no intuito de tirar, varrer qualquer governo moralista, anticorrupto, que defenda valores, que defenda a pátria, que defenda a justiça. Entenda-se por esse governo Bolsonaro.
Mas aí você pode fazer outra questão. Mas professor, como é que funciona esse mecanismo? Ora, eles funcionam corrompendo outras instituições, outros poderes, pessoas, mídia, de uma forma geral. A corrupção é generalizada. O Foro de São Paulo, que eu esqueci, poucos ouviram falar, mas eu vou falar. O Foro de São Paulo é uma instituição, foi criada em São Paulo, por isso o Foro de São Paulo, pelo presidente Lula, para abrigar, congregar todas as repúblicas socialistas da América Latina. E olha só quem forma esse foro. Na época da fundação, né? A Cuba do tirano Fidel Castro, do Venezuela, do ditador Chávez, né? O Brasil, né? Do PT, né? Que caminhava a passos largos para o comunismo, não é isso? Nicarágua, Equador, lá do Evo Morales, enfim, para ficar nesses aí, esses são o Foro de São Paulo. Grande financiador, George Souza, um abortista que defende ideologia de gênero, um cara que não tem nenhum compromisso com a população brasileira, a não ser o seu próprio enriquecimento e sua propagação de poder. Grave esse nome, George Souza, financista, investidor, é o grande financiador desse Foro de São Paulo. Aí está o mecanismo. E quem se atrever a entrar no caminho desses caras, como o Bolsonaro está aí, o problema deles não é. O problema deles é destruir o Brasil. Como diz Bolsonaro, Bolsonaro apenas está no caminho. Tá? Então vamos lá. Como o mecanismo age? Como o mecanismo age? Ora, como eu disse, retirando qualquer um que esteja no seu caminho. E aí eu vou rememorizar, lembra, alguns fatos, alguns acontecimentos nefastos, fúnebres, que aconteceram de uns tempos para cá. Não vou citar todos, que seriam muitos, mas alguns que eu julgo bastante relevantes e que você deve ter um pouquinho de memória aí, você que já tem mais de 40 anos, deve se lembrar de todos, eu não digo a galera mais jovem, os jovens devem se lembrar dos recentes. Como age o mecanismo para afastar qualquer poder que venha moralizar as instituições e afastar a corrupção? Derrubam, gente. Matam. Assassinam. De forma vil e covarde qualquer um deles. Vamos lá. 1985. Tancredo Neves gozava de popularidade extrema do brasileiro para assumir a nação logo após o regime militar. Era a pessoa mais bem avaliada no momento. E, nos seus discursos, em suas falas, sempre combateu o esquema de dentro do Congresso. Sempre combateu a corrupção. Queria o novo Brasil. Foi morto por hemorragia no hospital. Lembrando que se encontrava em pleno estado de saúde quando ganhou as eleições de forma indireta dentro do Congresso. De repente, esse homem viu uma bactéria no hospital e caminhou para uma infecção. Primeiro caso, mecanismo riscou o primeiro da lista. Certo? Tancredo Neves, 1985. 1992, Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara, deputado, que conduzia o processo de impeachment, de afastamento de Fernando Collor. Era outro homem sério, moralizador, embora fosse do MDB, mas era um homem sério, moralizador, mas não servia o mecanismo. Como foi que ele morreu? Adivinha aí? Acidente. Acidente de quê? É o modus operandi, não é isso? Ó. 1992, morte de Ulisses Guimarães. Acidente de avião, certo? Morte de Ulisses Guimarães em pleno processo de impeachment. Estranho, né? Pois é, mas estranho não é isso. É que tinha 5 pessoas no avião. Ulisses, esposa,
o ex-senador Severo Gomes, esposa e o piloto. Todos morreram. O único corpo não encontrado, o de Ulisses Guimarães. Para não nos alongar muito. 2002, o assassinato de Celso Daniel até hoje não foi elucidado. Até hoje pairam dúvidas e suspeitas. Celso Daniel era o coordenador de campanha de Lula em 2002. Ex-prefeito de Santo André, que sabia de todas as falcatruas do PT, inclusive atos de corrupção em benefício do próprio PT. Celso Daniel é assassinado e torturado. Até hoje, já foi reaberto esse caso 2 ou 3 vezes, mas sem nenhum interesse em elucidar os fatos. Mais um caso de alguém que atravessa o caminho do mecanismo. Celso Daniel. Mais 4 pessoas que seriam testemunhas desse caso vieram morrer nos anos seguintes. Inexplicavelmente. 2014, Eduardo Campos morre também em acidente de avião. Era 3º lugar na pesquisa para presidente. Possivelmente, dada a boa avaliação dele no Nordeste, seria o 2º ou 1º lugar, porque estava em plena ascensão na sua campanha. Quem sairia da corrida? O PT. Porque ele estava exatamente tomando os votos do PT, que são concentrados no Nordeste. Morre Eduardo Campos. Mais um que o mecanismo tira de circulação. 2016, Teori Zavascki. Lembra o ministro do STF? Vocês agora já devem lembrar, os casos são mais recentes. Pois é, Teori Zavascki, ele era simplesmente relator da Lava Jato. Estava apurando coisas escandalosas que Moro não apurou nem a metade do que ele iria apurar caso ele continuasse como relator. Ele também era relator do caso do foro privilegiado. Porque esse foro privilegiado era retirar de magistrados, de deputados, senadores, de políticos, o privilégio que eles têm de ser julgados pelo STF, que é uma instância mãe que acolhe, que abraça bandidos. Nós sabemos disso. Os casos recentes estão aí. Teori Zavascki era uma pedra no caminho do mecanismo. Morreu de quê? Olha só. Acidente de avião no litoral de Santos. Modus operandi, mais aceitável. Pois bem, para concluir, pelo menos por enquanto, essa fase de mortes e atentados, eis que em setembro de 2018, o atual candidato Jair Messias Bolsonaro, que liderava a corrida presidencial, com grandes possibilidades de vitória, tanto é que veio a vencer, também tentaram tirar sua vida com uma facada em pleno comício em Juiz de Fora. Crime também que não foi apurado, que não quiseram apurar, apesar de todas as evidências que o cara agiu, com uma estrutura jurídica e criminosa, mas diagnóstico foi um lobo solitário. Aí a gente chega agora praticamente no Sérgio Moro, que notadamente, explicitamente, por todas as evidências feitas, não teve nenhum interesse em dar continuidade à apuração do caso Adélio Bispo. Quem interessa esconder investigações sobre Adélio Bispo? Por que não se apura a investigação sobre Adélio Bispo? Uma coisa eu garanto, que Adélio Bispo tem a dizer, iria colocar essa república de bandidos de joelhos. STF, Congresso, Judiciário, até a Polícia Federal, me arriscaria dizer, estão envolvidos nesse crime. Políticos famosos,
caso está para ser reaberto pelo presidente Bolsonaro. E de repente, Moro, né, tendo em vista a possível reabertura de caso, né, resolve deixar com algumas acusações contra o presidente, né, de que realmente estava possivelmente como um cavalo de Troia dentro do governo. A gente vai continuar, novas notícias virão, né, novas provas surgirão, evidências, mas uma coisa é certa: Bolsonaro só não morreu graças à fé do seu povo, dos eleitores, à sua fé e graças, sobretudo, aos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, que tão habilmente, tão brilhantemente, de forma iluminada, salvaram a vida do nosso presidente. Aí a gente fica pensando, né, aqui com nossos botões. Ora, por que desde o primeiro momento Jair Bolsonaro vem sendo atacado pela Globo, pelo STF, pela OAB, pelos artistas, pelo mecanismo? Porque ele não é uma pedrinha, ele é uma rocha dos interesses do mecanismo, e que vocês vão saber mais nos próximos capítulos. Uma pergunta que não quer calar: o que eles temem, afinal? O que o mecanismo teme? STF, meio de comunicação como a Globo, artistas, partidos políticos, Congresso. O que eles temem é só a vontade de roubar mais, sequestrar mais os bens do país, saquear mais a nação, ou escondem todos esses crimes que podem vir à tona se tivermos um ministro da Justiça e uma Polícia Federal mais eficiente. Se é isso, seu Moro, que o senhor queria esconder ou evitava ou flertava com seus delegados de confiança. Pois bem, aí você fica aí: ah, mas o Bozo disse daí. Da família. Ah, mas o Bozo disse que a gente precisa trabalhar no meio da pandemia. Ah, mas o Bozo foi comer pastel. Mas o Bozo foi almoçar com um caldo de cana. Deixa de ser retardado, cara. Tem mais com que se preocupar do que com essas falas do presidente, que são falas ocasionais, são tiradas do contexto. A gente catar, cara. Se liga, procura informações concretas, sólidas, pesquisa. Deixa desse mimimi, essas coisas comezinha, pequena. Você se é pequena também. Não interessa o que o presidente come ou deixa de comer, ele é daquele jeito. Come iogurte na lanchonete, toma um caldo de cana, pega um pastel, enfim, diz e daí, numa linguagem bem coloquial, que a gente também usa. Para de se preocupar com isso, deixa de ser retardado. Se liga no mecanismo. Próximo vídeo, parte 2. A cobra vai fumar. Até a próxima.